primeira questão. Esse tipo de questão, gente, cai muito no Enem e ela é muito importante para vocês. Veja, deixa eu botar aqui a tela para a gente começar, vai. Então tá aí para vocês, eu vou bater um papo com vocês sobre ela. Veja, galera, é importante que vocês percebam que esse tipo de questão é de fundamental importância para vocês, gente. Cai muito em vestibular. Então assim, você tem que estar ligado, antenado, porque quando cai derruba muita gente. Então preste atenção. Essa ideia de você montar a função a partir do texto na função do segundo grau dá muita dificuldade em muitos alunos, mas vocês vão conseguir aprender. Então vamos lá para essa questão, todo mundo comigo. A primeira questão, tá? Fiquem atentos para a gente começar. Então vamos lá, preste atenção. Galera, acompanhe para vocês entenderem 100%, tá? É muito importante essa live de hoje para todos vocês, fiquem espertos. Hoje vamos trabalhar muitas coisas importantíssimas. Então vamos começar por essa primeira questão, tá, galera? Essa primeira questão, top de linha para vocês, tá? Só uma questãozinha de função de segundo grau bem atual da CAF 2019, tá certo? Então vejam só. Simbora, jogo pra fera, primeira questão. Um clube recreativo possui 800 sócios. Gente, então esse clube, ele possui 800 sócios, tá? E cobra uma mensalidade de R$200 de cada sócio. Então, ó, ele tem 800 sócios e cobra R$200 de cada sócio. Pesquisa de mercado indica que cada redução de R$1 na mensalidade do clube há um aumento de 10 sócios. Galera, como assim? Veja, como é que eu vou pensar nessa questão? Olha só onde acabar a leitura dela. Cada real que você diminui, gente, na mensalidade, você consegue, gente, segundo o texto, cada real que você diminui, você consegue 10 sócios a mais. Tipo, cada real que você baixa na mensalidade, você consegue 10 sócios a mais. Tranquilo? Então vamos lá para a solução dessa questão. Eu vou pensar assim, vai. Ele quer o valor da mensalidade que gera maior receita. Ele não pediu a receita máxima, ele quer saber qual é a mensalidade que vai gerar maior receita para essa empresa. Primeira coisa, vamos pensar assim. Ouçam, hoje esses caras têm 800 sócios. Presta atenção, minha galera, vamos embora, vamos. 800 sócios e cada um paga R$200 a mensalidade, beleza? Aí ele fala que para cada R$1 de diminuição na mensalidade, ou seja, se ao invés de 200 essa mensalidade for para R$199, eu aumento 10 sócios, ou seja, ao invés de 800 eu passo a ter, senhores e senhoras, 810 sócios. Vem comigo todo mundo ligadinho, prestando atenção. Vamos para cá. Se eu diminuir mais R$1, vamos. Se eu for para R$198, aumenta mais 10 sócios. Eu vou para 820 sócios. Acompanhe. Se eu diminuir mais R$1, for para R$197, eu vou aumentar mais 10 sócios, vou para 830 e por aí vai, gente. Eu quero saber qual é o valor da mensalidade que torna a receita máxima. Gente, vamos lá, ver se vocês concordam comigo. É fácil perceber, olha para o quadro, todo mundo prestando atenção, jogo para fera, que a receita desse clube vai ser o valor da mensalidade, acompanha comigo, ó, o valor da mensalidade multiplicado, galera, presta atenção, multiplicado pelo número de sócios, tá certo? Se eu pegar, gente, o número de sócios multiplicar pelo valor que cada um paga, eu vou ter a receita dessa empresa. Então vamos embora, vem comigo, todo mundo ligadinho, prestando atenção. Então a receita será igual. Gente, vamos chamar de X a quantidade de descontos de R$1, ou seja, a quantidade, quantos descontos de R$1 eu vou dar? Quantidade de descontos de R$1. Vamos chamar de X, tá certo? Então vamos lá, ver se vocês concordam comigo. Qual é o valor da mensalidade? Ah, professor, era R$200. Não vai ser mais de R$200, vai ser R$200 menos R$1 a cada desconto. Concorda comigo? O valor da mensalidade antes era R$200. Não vai ser mais R$200, vai ser R$200 menos R$1 a cada desconto. E o número de sócios eram 800. Agora vai ser 800 mais 10 sócios
a cada desconto. Então essa ideia, gente, você tem que ter na sua cabeça, ó. Veja só, é fácil que vocês perceberem que, professor, lógico que a receita dessa empresa vai ser, olha para cá, desse clube, o valor da mensalidade vezes quantas pessoas são os sócios pagam aquela mensalidade. Gente, se eu multiplicar o valor da mensalidade pelo número de sócios, eu vou ter a receita total. Qual era a mensalidade antes? Antes era 200, agora vai ser 200 menos R$1 a cada desconto, porque é R$1 de desconto cada desconto que eu dou. Então vai ser R$200 menos R$1 a cada desconto de X é a quantidade de descontos. E o número de sócios vai ser 800 sócios mais 10 a cada desconto. Pronto, agora vamos desenvolver. Então presta atenção, minha galera, a função receita vai ficar assim para vocês, ó. Vamos fazer o produto, chuveirinho, 200 vezes 800. Dá quanto, Jaguar? Faz assim, ó, 2 vezes 8, 16. Bota quantos zeros? 4. Então, ó, presta atenção, vai dar 160 mil. 200 vezes 800. Depois 200 vezes 10x, dá 2000x. Presta atenção. 200 vezes 10x, 2000x. Aí, ó, menos x vezes 800 dá menos 800x. Menos x vezes 10x dá menos 10x ao quadrado. Então vem comigo, todo mundo ligadinho, prestando atenção. Simbora! A receita vai ser menos 10x ao quadrado. 2000x menos 800x dá 1200x. Mais 160 mil. Gente, se eu quisesse, a função receita seria essa aqui, que é uma função de segundo grau, na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Minha gente, só que preste atenção. Todas as vezes que eu tiver uma função de segundo grau, eu tenho aqui o eixo y, não é isso? E eu tenho aqui o eixo x. Minha gente, essa parábola tem concavidade para baixo, né? Porque o a é negativo. Você vai botar no eixo y, gente, quem está isolado do lado esquerdo, receita. Lembrando que x representa a quantidade de descontos que eu vou dar. Tranquilo. Galera, preste atenção. Se a questão pedir para vocês a receita máxima, receita está em que eixo? Eixo y, seria o y do vértice. Agora, se ele quer saber quantos descontos eu vou dar para a receita ser máxima, ou seja, quantos descontos eu faço para tornar a receita máxima, o x que torna ela máxima é o x do vértice. Então, gente, e é o que eu quero saber. Eu não quero saber a receita. Eu quero saber qual vai ser o valor da mensalidade. Para saber o valor da mensalidade, eu tenho que saber quantos descontos eu vou dar. Então, gente, o x que torna, o que gera a receita máxima, o x que torna a receita máxima, eu sei que é o x do vértice. É o x do vértice. E o x do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2a. Gente, o b foi quanto? 1.200. Então, menos 1.200 sobre 2 vezes o a, que é quanto? 10, né? Menos 10. Então, vai ficar menos 200 dividido por menos 1. Então, x do vértice vai ser 60. Então, x do vértice deu 60. Então, gente, a quantidade de descontos que deve se dar, presta atenção, para a receita ser máxima, a quantidade de x que torna a receita máxima é o x igual a 60. E presta atenção, você vai dar 60 descontos, todos de R$1. Então, você vai dar R$60 de desconto. Então, presta atenção, o x que tornou a receita máxima foi o x igual a 60. Lembrando, se ele quisesse a receita máxima, era o y do vértice. Por quê? Quem está isolado do lado esquerdo? R. Quem está isolado, você joga no eixo y. Com cavidade para baixo, essa parábola, gente, se eu quisesse a receita máxima, está em que eixo? Eixo y, seria o y do vértice. Agora, se eu quiser saber quantos descontos, que é o x, eu tenho que dar para a receita ser máxima, o x que torna ela máxima é o x do vértice. O x do vértice ficou menos o b, a função está aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, então menos o b, que é 1.200, sobre 2 vezes o a, que é menos 10, deu 60 x do vértice. Então, o x que tornou máximo foi o x igual a 60. Então, para a receita ser máxima, o x, que é a quantidade de descontos, tem que ser 60 descontos, cada um de R$1.
você tem que dar R$ 60 de desconto. Então, o valor da mensalidade para a receita ser máxima, né? Se você tem que dar 60 descontos, cada um de R$ 1, você vai ter que dar R$ 60 de descontos. Era 200, dando 60 de desconto, o valor da mensalidade vai ter que ser R$ 140. Com certeza, gabarito, letra C de casa. E vamos embora, acompanhe comigo, presta atenção. Olha o que eu vou falar para vocês, senhores Seras, vem comigo. Vão dizer aí se está tudo ok, presta atenção. Galera, vê se vocês concordam. Deixa eu aparecer aqui na tela para a gente conversar. Minha gente, olha que coisa importante para vocês. Atenção. Galera, eu tinha quantos sócios? 800. Beleza, eu tinha 800 sócios. Cada um pagava quanto? R$ 200. Só que eu sei, gente, que cada real que eu dou de desconto, cada realzinho que eu dou de desconto, eu ganho 10 pessoas a mais. Então, olha só, deixa eu voltar aqui só para a tela, só para vocês se ligarem. Atenção, vê se vocês concordam comigo, vamos embora. Atenção, vamos para cá, jogo para fera. Galera, presta atenção para vocês se ligarem. Todo mundo ligadinho, todo mundo prestando atenção. É importante que vocês fiquem muito ligados para prestar atenção no que eu estou fazendo. Atenção, atenção. Galera, olha o que eu vou falar para vocês. Atenção. O que é que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem assim, ó. Vejam. Galera, o que é que eu quero que vocês pensem a priori? A ideia básica. Vamos pensar o seguinte. Quando eu tinha 800 sócios, cada um me pagava R$ 200. Só que se eu diminuir esse valor em R$ 1, ou seja, passar a cobrar 199 mensalidade, eu ganho 10 sócios. Eu vou, para 810 sócios. Beleza? Jaguar, se eu diminuo mais R$ 1 na mensalidade, eu ganho mais 10 sócios, 820, por aí vai. Então é fácil perceber, gente, que a receita dessa empresa vai ser o valor da mensalidade vezes quantos sócios eu tenho nessa clube, né? Qual é o valor da mensalidade? Era 200, não vai ser mais 200, vai ser 200 menos R$ 1 a cada desconto. X é a quantidade de descontos pra gente, chamei de X. E o número de sócios não vai ser mais 800, vai ser 800 mais 10 sócios a cada desconto, que é X, tá? A cada desconto eu ganho 10 sócios. Então eu vou fazer conta, gente, ó. 200 vezes 800 dá 160 mil. 200 vezes 10x dá 20 mil x. Menos x vezes 800 menos 800x. Menos x vezes 10x dá menos 10x ao quadrado. Achei a função, tá aqui. Observe quem está isolado, receita. Quem está isolado, jogue no eixo Y. Tá aqui, ó, receita no eixo Y. O x representa, lembrem-se, a quantidade de desconto. Parábola tem concavidade para baixo porque o A é negativo. Gente, se eu quisesse a receita máxima, seria quem? O Y do vértice. Não é isso que ele quer. Ele quer saber quantos descontos eu tenho que dar para a receita ser máxima. Gente, X é os descontos. O X que torna máximo é o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, gente, X do vértice dá 60. Então, o X, que é a quantidade de descontos para a receita ser máxima, tem que ser 60. Ora, se você vai dar 60 descontos, todos de R$ 1, R$ 60 de desconto. Era 200 a mensalidade. Se eu estou dando 60 de desconto, a mensalidade passou a ser 140, gabarito, letra C. Deixa eu ler aqui as dúvidas, vai. Deixa eu ver a dúvida aqui do Ávila, da Isabela, desculpem. Prof, eu poderia simplificar aí? Lembro você falando de momentos que não pode simplificar. Não posso simplificar aí essa receita, porque se eu simplificar não vai ficar receita, vai ficar receita dividido por alguém. Só posso simplificar uma equação quando é igual a zero, igual a um número qualquer. Nesse caso a função não simplifica não, tá? Pergunta da Isabela. Agora a pergunta do William. Professor, o final da questão você sempre vai pegar o valor e diminuir 200. Não é que vai pegar. Ele podia fazer duas perguntas aí, William. Ele podia perguntar quantos descontos tem que dar. São 60 descontos, tá? O X que tornou máximo foi o X igual a 60. X é a quantidade de descontos. Ele podia perguntar quantos descontos eu tenho que dar para a receita ser máxima? 60. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o valor da mensalidade. Ora, se eu vou dar 60 descontos, cada um de R$ 1, a mensalidade era 200. Tirou de 60, a mensalidade passa a ser 140. Depende do que ele pedir, tá, William?
Alguma dúvida, galera? Perguntas mais sobre essa questão para a gente ir para a segunda? Vamos embora, vai dizendo aí. Vamos lá, tá feita essa primeira questão, vamos para cá. Atenção, ouçam só, vai, diz aí. Perguntas, questionamentos. Acho que tá de boa, né? Vamos para a próxima questão, tá, gente? Questão de número 2. Se tiver qualquer dúvida, no final da aula me pergunta no direct, tá certo? Só para não ficar parando, para a gente poder fazer as questões num tempo mais otimizado, tá bom? Exercício 2, outra questão com essa linha de raciocínio. Pessoal, eu botei várias com essa linha de raciocínio porque sei que o Enem cobre e sei que é aí que vocês têm dificuldade. Eu sei que montar a função a partir de um texto é muito chato para muita gente. A galera tem dificuldade de escrever isso, de transformar essa ideia em realidade. Eu tô aqui para resolver isso para vocês. Vamos embora. Então, exercício 2 para vocês. Acompanhem comigo. A companhia de turismo Viva Tu freta um ônibus de 40 lugares, com as seguintes condições. Então, o ônibus tem 40 lugares. Cada passageiro, gente, paga R$160, se todos os lugares forem ocupados. Então, a entrada, vamos dizer assim, o bilhete custa, a passagem custa R$160, se o ônibus estiver cheio. Agora, gente, se o ônibus não estiver cheio, eu, além dos R$160, eu pago R$8 por lugar que não está ocupado, pelos lugares desocupados. Quantos lugares a companhia de turismo deverá vender para garantir o lucro máximo? Gente, vamos lá. Eu vou chamar de X. Espera aí, deixa eu só botar aqui o pincel. Eu vou chamar de X, gente, a caneta, vai. Eu vou chamar de X a quantidade de lugares desocupados. Presta atenção. Quantidade de lugares, acompanha comigo, ó. Quantidade de lugares desocupados, eu estou chamando de X. Tranquilo? Massa, beleza. Então vejam só. Pensem só. Logicamente que a receita, a arrecadação dessa empresa vai ser o seguinte, ó. Quanto maior vai ser a receita, maior vai ser o lucro. Concorda comigo? Então a receita dessa empresa seria, vê se vocês concordam comigo, seria o número de passagens que eu vender vezes o valor de cada passagem. Lógico, gente, se eu pegar, vê se vocês concordam comigo, vamos embora. Se eu pegar, gente, o número de passagens que eu vendi, multiplicar pelo valor de cada passagem, eu vou ter a minha receita. Isso aqui é bem tranquilo de você entender isso aí. Professor, faz sentido. Se você pegar a quantidade de passagens que você vendeu e multiplicar pelo valor de cada passagem, eu vou ter a minha receita com certeza. Então preste atenção, minha galera, vamos embora, acompanhe comigo, vai. Ouçam só. Quanto maior for a receita, maior será o lucro. Concordam comigo, gente? Sim ou não? Quanto maior for a receita, maior será o lucro. Lógico, então preste atenção. Quantas passagens eu vou vender? Gente, eu vou vender 40 menos X. Por que 40 menos X? Porque 40 é o total de lugares e X é os ocupados. Se eu pegar o total e tirar os ocupados, eu vou ter o número de passagens. Quantos lugares eu tenho no total? 40. Quantos são os ocupados? X. Então eu vendi 40, que é o total, menos o que está desocupado. Qual é o valor de cada passagem? Gente, vai ser R$160 mais R$8 a cada lugar desocupado, que a gente está chamando de X, tá? Então presta atenção, sempre você vai montar a expressão a partir do texto. Então presta atenção, minha galera, vamos embora, acompanha comigo o jogo pra fera, vem comigo, gente. Número de passagens. Eu antes, o total a ser vendido eram 40. Mas se eu não vender as 40, eu vou ter quantas passagens? 40 menos X, onde X são os lugares ocupados, são as que eu não vendi. Beleza. E qual é o valor de cada passagem? Vai ser R$160 mais R$8 a cada lugar desocupado. Então vamos lá. A receita vai ser igual a, vamos chamar a receita em função de X. A receita então será, acompanha comigo, vamos fazer essas contas. 40 vezes 160, gente. Se você fizer 4 vezes 16, você já saberia qual seria 40 vezes 160.
Por quê, galera? 40 vezes 160 dá 6.400. Você podia pensar assim, né? 4 vezes 16, 64. E bota os dois zeros, né? Aí depois, ó, 40 vezes 8x dá 320x. Menos x vezes 160, menos 160x. Menos x vezes 8x dá menos 8x ao quadrado. Então a receita vai ser menos 8x ao quadrado. 320x menos 160x dá 160x. Mais 6.400, beleza? Essa vai ser a função receita. Tranquilo? Mais uma vez é uma função de segundo grau. Então presta atenção, minha galera, vamos embora. Presta atenção para vocês se ligarem. Atenção, ouçam só. Atenção, atenção, galerinha. Achei a função receita. Minha gente, eu não quero a receita máxima, nem quero o lucro máximo. Eu quero saber, gente, quantos lugares desocupados eu vou ter que ter para a receita ser máxima. Vamos montar a função eixo Y, eixo X. De novo, essa parábola tem concavidade para onde, gente? Bora, para baixo. Essa parábola, preste atenção, tem concavidade para baixo. Então, o que é que eu quero de vocês? Acompanhem comigo, vamos embora. Essa parábola tem concavidade, gente, preste atenção, para baixo. Se a parábola tem concavidade para baixo, você pode pensar assim comigo, vai. Ah, professor, essa parábola aí que o senhor está falando tem a concavidade para onde? Para baixo. Então, gente, a gente podia pensar assim, ó. Vê se vocês concordam comigo que eu vou falar agora. Vão atenção. Não copia nada, preste só atenção. Galera, por favor, fica atento aqui, tá? Atenção, atenção, vamos embora. Ouçam. Minha gente, o que é que eu quero de vocês? Concavidade da parábola para baixo. Lembrar que receita está isolado, vai ser no eixo Y, tá certo? Receita está isolado, vai ser no eixo Y. Galera, até aí eu tenho certeza que todos vocês entenderam. Lembrando que X representa para a gente os lugares, ó, aqui escrevi pequenininho, ó, só para você lembrar, os lugares desocupados. X são os lugares desocupados, tá bom? X são os lugares desocupados. Beleza? Tranquilo até aí? Então preste atenção. Galera, por favor, fica atento todo mundo aqui em mim. Minha gente, aí eu vou pensar assim, ó. Mais uma vez a parábola tem concavidade para baixo. Se eu quisesse a receita máxima, seria o Y do vértice. Mas eu não quero, gente. Eu quero saber qual é o X que tornou ela máxima. O X que torna máxima é o X do vértice. Lembrando que X é o número de lugares ocupados. Então, o X do vértice, galera, eu sei que é menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos o B, que foi 160, sobre 2 vezes o A, que é menos 8. Fica menos 60 por menos 16, dá 10. Então, o X que torna máximo, gente, é o X igual a 10. Só que X são os lugares ocupados. Então, tem que ter 10 lugares ocupados para a receita ser máxima. Gente, o ônibus tem 40 lugares. Se a receita é máxima quando eu tenho 10 desocupados, quantos eu tenho ocupados? Que é o que ele quer saber. A quantidade de lugares ocupados, 30. Letra A. Então, por favor, preste atenção, vamos embora, acompanhe comigo. Esse tipo de questão, de situação, ela é bem interessante para vocês. Acompanhe, vamos embora, jogo pra fera. Meus amados, minhas amadas, vem comigo. Gente, ouçam. Deixa eu aparecer aqui que eu já tô com saudade de olhar para vocês. Olha para mim. Todo mundo prestando atenção agora. Fera, é para você, para você. Olhos de feras de futuros vencedores, presta atenção, gente. Vejam só, eu tenho 40 lugares no ônibus. Se tiver um ônibus totalmente ocupado, cada pessoa paga R$160. Mas a gente pode ter lugares ocupados. Quantos? Não sei, estou chamando de quê? De X. Então eu posso dizer, gente, o seguinte, que a arrecadação, que a receita dessa viagem, vamos dizer assim, dessa empresa de ônibus, será, vê se vocês concordam comigo, será a quantidade de passagens vezes o valor de cada passagem, né? É fácil perceber isso. Qual é a quantidade de passagens que eu vendi? Gente, se eu vendesse todos, eu vendia quantos? 40. Mas não tem os desocupados? Pode ter algum. Então a quantidade de passagens vai ser 40, que é o total, menos os ocupados. 40 menos X. E o valor de cada passagem vai ser R$160, mais R$8 a cada lugar desocupado. Então preste atenção.
Então eu montei assim, ó, gente. Vai, vamos embora. Vem comigo, jogo pra fera. Acompanha ali raciocínio, quero todos vocês ligadinhos, gente. A receita dessa empresa de ônibus vai ser o número de passagens vezes o valor de cada passagem. Vem comigo. Qual o número de passagens que eu vendi? 40, que é o total, menos os lugares ocupados, que são X. Qual é o valor de cada passagem? R$160 mais R$8 a cada lugar desocupado. Lembrando que X é a quantidade de lugares ocupados. Aí eu multipliquei, ó, 40 vezes 60, 160. Faz assim, gente, ó. 4 vezes 16, 64. Acrescento 2 zeros, 6.400. 40 vezes 80x, vezes 8x, 320x. Menos x vezes 160, menos 160x. Menos x vezes 8x dá menos 8x ao quadrado. Arrumando isso, ó, deu uma função de segundo grau na forma ax ao quadrado, presta atenção, ax ao quadrado mais bx mais c. O a é menos 8, b 160 e o c 6.400. Eu quero saber de vocês qual é o x ou qual é a receita máxima. Vamos pensar, ele não pediu a receita máxima, lógico que quanto maior a receita, maior o lucro. Se ele quisesse assim, qual é a receita máxima? Gente, quem é que está isolado? Receita. Quem está isolado é sempre no eixo y. A receita máxima seria o y do vértice, ele não pediu. Ele quer saber, gente, quantos lugares desocupados eu vou ter para a receita ser máxima. Só que os lugares ocupados é o x. O x que torna máximo, ó, o x que torna máximo é o x do vértice. X do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então, menos 160 sobre 2 vezes o a, que é menos 8. X deu 10. Então, gente, o x se tornou máximo ou x igual a 10. Só que x são a quantidade de lugares ocupados. Então, para a receita ser máxima, eu tenho que ter 10 lugares ocupados. Se ele perguntasse assim, qual a receita máxima? Você jogava, achava o y do vértice. Agora, se ele perguntasse quantos lugares desocupados eu devo ter para a receita ser máxima? 10 lugares ocupados. A pergunta foi quantos lugares ocupados. Se 10 são desocupados, o resto dos 40, 30 vão ser desocupados. Beleza? Questão massa, dúvidas, perguntas, questionamentos, deixa para o finalzinho para vocês perguntarem. Então vamos embora. Vocês mandam via WhatsApp, via direct, vocês vêm comigo. Tamo junto. Muita saudade de vocês, podem ter certeza. Galera, esse é o seu ano, não tenho dúvida, viu, gente? Confio em vocês. Sei que tá batendo aquela professor em casa, a gente fica um pouco procrastinando, mas vocês têm capacidade, vocês têm potencial. Toda semana eu tenho botado uma aula, toda semana uma live, e nós vamos assim até voltar. A live vai ser uma coisa que eu vou manter até o final, até o Enem. Porque é uma coisa que vocês estão elogiando muito, gente. Tem live que 500, 400 pessoas assistem. Lógico que nem todo mundo assiste ao vivo, ainda vai assistir ao vivo. Mas se não dá por algum motivo, fica gravada para a galera assistir. A minha preocupação é que vocês estejam completamente dedicados, tá certo, gente? De corpo e alma e coração, como diria o Matu, tá? Então vamos aqui dar uma viajada, né? Viajar nessa nave espacial aqui atrás, se vocês estão vendo lindamente para vocês. Questão 2, maravilhosa, tá certo, gente? Questão muito boa para vocês. Questão muito interessante, muito legalzinha para vocês, tá certo? Agora, gente, nós iremos para a terceira questão, que também vai ser de função de segundo grau, tá? Eu vou fazer 5 de função de segundo grau e 2 de função exponencial, tá? Lembrando que a gente vai ter uma live só para exponencial, uma live só para logaritmo, gente. Então essas lives servem para a gente ir reforçando, tá? Valeu, Aloysio, tamo junto, tá? Vamos embora. As lives fazem vocês evoluírem, gente. As lives é como uma assessoria, tá? Toda semana, gente. Então a gente tá tendo, basicamente, para quem tá sendo observador, quase 5 horas de aula semanal comigo. Além das 3, 2 horas e meia, 3 horas que eu boto lá o vídeo da semana, que tem que ser um pouco longo para ter qualidade. Além disso, gente, ainda tem essa live na semana. Você sabe que qualquer hora pode mandar uma dúvida no WhatsApp para mim, no direct, que assim que eu parar, eu respondo, tá certo, para vocês. Às vezes eu tô gravando, às vezes eu tô produzindo material. Para uma live dessa ficar pronta, leva um certo cuidado, que a gente tem que deixar tudo alinhado. Áudio, enfim, a parte visual, a parte dos slides, para que tudo corra bem, né? Não é só chegar como na isolada normal, no quadro, escreve pronto, não. Aqui tem toda uma logística por trás. Então vamos embora. Próxima questão para vocês. Exercício
3. Acompanhe, gente. Mais uma questão boa. Deixa eu aqui ir para a tela com vocês, tá certo, gente? Presta atenção. Exercício 3. Vamos lá. O que é que eu vou fazer nessa questão? Minha gente, acompanhe para vocês entenderem, tá bom? Exercício 3. Tá mais fácil essa, mas também em 2019. Eu prezo muito, gente. A cadeira de hoje faz zoada aqui, né? Eu prezo muito por a gente fazer as lives sempre fazendo algumas questões fáceis, umas médias, umas difíceis, mas coisas que ajudem vocês e com coisas atuais, tá, gente? Uma vez ou outra que eu boto uma questão mais antiga, que é para você, às vezes, ter uma ideia de como pode vir também, tá? Para trabalhar com todas as possibilidades. Exercício 3. Um balão de ar quente sai do solo às 9 horas da manhã. Beleza. Que é a origem do plano cartesiano. Então, 9 horas, gente, é a origem do plano cartesiano. Ao retornar ao solo às 8 horas, ou seja, 8 horas depois, então ele sai às 9 horas e volta 8 horas depois. 9 e 8 ele volta às 17 horas. Mas ele imaginou que 9 horas fosse o tempo zero, tá certo? No plano cartesiano. Então o balão vai, sobe e depois desce. A altura do balão em função do tempo é dada por essa expressão aqui, ó. A altura em função do tempo é dada por essa função aqui, ó. A altura foi menos 3 quartos de t ao quadrado mais 6t. Gente, é importante que vocês percebam que isso é a função de segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Só que não teve c. É como se aqui, ó, fosse mais zero, né? O c seria zero, na verdade. Essa seria a ideia da questão, né? O a é menos 3 quartos, o b é 6 e o c é zero. Mas vamos ver o que ele quer. A altura máxima do balão. Gente, ele podia fazer duas perguntas nesse gráfico. Ele podia perguntar qual é o tempo necessário para atingir a altura máxima. Gente, tempo está onde? No eixo x. Aí seria o x do vértice. Se ele quiser saber qual é o tempo necessário para atingir a altura máxima, presta atenção. Se ele quiser saber na questão qual é o tempo necessário para atingir a altura máxima, seria o x do vértice. Mas não, gente, ele quer a altura máxima. A altura está em que eixo? Y. Então ele quer o y do vértice. Então a altura máxima, gente, ela vai coincidir com quem jaguar com o y do vértice. E aí eu quero chamar a atenção no detalhe, presta atenção. Ouçam só, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Gente, por favor, preste atenção, o carinho que eu tenho com vocês, para vocês entenderem. Para vocês entenderem quando usar o x do vértice e quando usar o y do vértice, que eu sei que é uma dúvida muito comum. Se ele nessa questão aí quisesse para vocês, gente, presta atenção. Se ele nessa questão ele quisesse para vocês assim, qual é o tempo necessário para se atingir a altura máxima? Se ele quisesse isso, gente, seria o x do vértice. Por quê? Porque tempo está no eixo x, o tempo, o x que torna máximo, ó, é o x do vértice. Mas ele não quer isso, ele quer a altura máxima. A altura está no eixo y, então é y do vértice. Gente, função quadrática é um assunto que a galera tem muita dificuldade e é normal, gente, eu te digo. No último simulado eu botei pocando, eu aumentei o nível mesmo, tá? Olha só. Então preste atenção. A altura máxima vai ser, agora é só a gente fazer. Está no eixo y, y do vértice. Vai ser menos delta sobre 4a. Beleza? Aí, gente, eu vou fazer o delta aqui no cantinho só para ganhar tempo, né? Quem é o delta? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser o b, que é 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3 quartos, vezes o c, que foi quem? 0. Então, delta vai ser 36 menos 4 vezes menos 3 quartos vezes 0 dá 0. Delta vai ser 36. Gente, se o delta é 36, o y do vértice vai ser menos o delta, menos 36. Então, menos 36 sobre 4 vezes o a, que é menos 3 quartos, né? Ó, y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Menos 36 sobre 4 vezes o a, que é quem? Menos 3 quartos. Esse cai com esse, fica menos 36 sobre menos 3. O y do vértice vai ser 12. Então, a altura máxima aqui, ó, vai ser 12. Então, já sei que o gabarito é a letra E. Parece que essa questão já estava no livro ou em algum outro lugar, tá? Às vezes passa percebido. São muitas questões para a gente lembrar, é complexo, né? Imagina aí 300 e tantas questões no livro.
para lembrar. Mas o importante, gente, mesmo que a gente já tenha feito essa questão em algum momento, é que vocês entendam a ideia da questão, tá? Porque vai ter outras parecidas, tá? Eu vi agora que a Vitória falou, parece que tem já uma dessa no livro. Sim, se tiver no livro, gente, não tem problema. Tá fazendo também, é muito difícil a gente lembrar, assim. Às vezes eu consigo até lembrar a grande maioria, mas às vezes passa despercebido. Preste atenção. Então, gente, eu botei essa questão de propósito para você ter a diferença de quando fazer o x do vértice e quando fazer o y do vértice. Galera, é só olhar para o gráfico. Faça um esboço do gráfico. Nesse caso, ele já deu. Quem é que está no eixo x? O tempo. Se ele quisesse o tempo para tornar a altura máxima, seria no eixo x, seria o x do vértice. O x que torna a máxima é o x do vértice. Mas como ele quer a altura máxima, ele disse, eu quero a altura máxima, o y do vértice. A y do vértice é menos delta sobre 4a deu 12. Aqui cabe uma observação, tá, gente? Por isso que eu botei essa questão também. Galera, quem seria o x do vértice dessa função? Já acabou a questão, tá? É só uma observação. Quem seria o x do vértice dessa questão? Menos b sobre 2 vezes a. Então ficaria menos o b, que é 6, sobre 2 vezes o a, que é menos 3 quartos. Ficaria menos 6 sobre 2 vezes menos 3 dá menos 6 sobre 4. Divisão de fração primeira pelo inverso da segunda, né? Primeira pelo inverso da segunda. Caía, o x do vértice daria 4. Gente, importante. Se você pega o x do vértice e substitui na função, nessa função que está assim, né? Presta atenção, nessa função que está assim, ó. Menos 3 quartos, né? De t ao quadrado mais 6t. Se tu pega o x do vértice e joga no lugar do x da função, na verdade aqui seria uma função no lugar do t, seria x, né? Se tu joga no lugar do x da função, tu acha o y do vértice. Quer ver, ó? Menos 3 quartos, vezes o x, que é 4 ao quadrado, mais 6 vezes o x, que é 4. Ficaria como essas contas? 4 ao quadrado, 16. Dividido por 4 dá 4. Vezes menos 3 dá menos 12. E aqui 6 vezes 4, 24. Menos 12 mais 24 daria 12. Gente, por que eu fiz isso? Eu quero te mostrar uma coisa. Na função, gente, quando você acha o x do vértice, se você pegar o x do vértice e substituir na função, tu acha o y do vértice. O y do vértice foi 12 mesmo. Então, tu pode fazer assim também. Acha o x do vértice, substitui na... Quando tu quer achar o y do vértice, tu não quer o y do vértice, ou tu usa a fórmula menos delta sobre 4a, caminho mais rápido, né? Ou então tu faz assim, para achar o y do vértice, quem é que faz acontecer o y do vértice? O x do vértice. Tu acha o x do vértice, ó, fiz aqui menos b sobre 2a, x do vértice foi 4, e substitui na função, deu 12. Pegando o x do vértice, jogando na função, você encontra o y do vértice, mas eu gosto de direto, tá, gente? Ele não quer a altura máxima tá aí que eixo y, então y do vértice, tá? Que foi 12. Tá feita essa questão para vocês. Gabarito, letra E. Beleza? Massa. Professor, ainda tenho dúvida quando eu devo achar o y do vértice e do vértice. Presta atenção. Olha só, Luciana. Que nessa função aqui, quem é que está isolado do lado esquerdo? Olha só. O H, concorda comigo? Então o H está no eixo Y. Tá vendo aí? Se ele pedir na questão, o H é a altura. Se ele pedir a altura máxima, depende do que ele pede, né? Se ele pedir a altura máxima, a altura está em que eixo? Está o eixo Y. Então, se está no eixo Y, o Y máximo é o Y do vértice. Agora, se ele perguntasse assim, qual é o tempo necessário para chegar à altura máxima? O tempo está em que eixo? X, então seria o X do vértice. É só associar o eixo. Você não erra mais, ó. Ele quer o quê? A altura máxima. A altura que ele chamou de H está em que eixo? Y. Me lembra Y do vértice. O Y máximo é Y do vértice. Agora, se ele perguntasse qual é o tempo para tornar essa altura máxima, tempo daí que eixo, x, me lembra quem? X do vértice. Dá um ok aí, Luciana, para ver se você entendeu. Beleza? Lembrando que quando eu pego o x do vértice e substituo na função, dá y do vértice. Só foi um adenozinho aqui, uma conversazinha. Luciana entendeu legalzinho? Eu já vou para a próxima. Todas que a gente fez até agora, Luciana, todas, ó. Quem está isolado, R. Aqui de receita, se ele quisesse a receita máxima, está em que eixo? Eixo Y, Y do vértice. Mas ele não quis nessa questão. Ele quis os lugares ocupados, está no eixo X, então é o X do vértice. Então sempre você vai olhar para o gráfico, tá? Para entender. Tranquilo, Luciana, dá um ok para mim, por favor, para eu poder andar. Tá certo, vamos lá. Próxima questão, questão 4. Essa é uma questão arretada. É uma questão bem diferenciada para vocês, gente. É uma questão que
eu quero que vocês fiquem espertos, porque ela é uma questão bem interessante também, porque vai envolver função do primeiro e do segundo grau. Essa vai misturar as duas, galera, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Então acompanhem comigo. Deixa eu aparecer aqui na tela rapidinho para a gente conversar sobre essa questão. Minha gente, vejam só. Essa questão ela envolve função do primeiro e função do segundo grau. Preste atenção. As duas funções do primeiro e do segundo grau. As duas, certo? E aí eu digo a vocês o seguinte, que é uma questão mais bem elaborada. Onde ela é? Da Unesp. Como eu disse, na live a gente tem gente que dá uma mesclada. Questões fáceis, médias, difíceis e por aí vai, tá? Pra gente evoluir ao passo a passo, tá? Exercício 4. Unesp, tá? Essa eu vou devagarzinho. Vamos pra ela. Deixa eu botar aqui ela na tela. Vamos lá. Minha gente, essa questão é massa, viu? Essa questão é arretada. Pessoal, pra gente fazer essa questão, eu quero muita atenção e muito cuidado, tá? É uma questão diferenciada. Acompanhe comigo. Em relação ao sistema de coordenadas cartesianos dos eixos ortogonais com origem no 0, 0, um avião desloca-se de linha reta do ponto O até o ponto P. Então, gente, ó, o avião sai aqui da origem, do ponto O até o ponto P. Galera, beleza, beleza. Essa retinha aí é ele andando em, tá certo, do ponto A até o ponto P. Ponto A até o ponto P. Eu não entendi não, viu, Ronaldo, você falou aí. Não entendi, Ronaldo. Ronaldo, na verdade, não entendi, Ronaldo. Depois fala aí que eu não entendi não. Vamos lá. Exercício 4, tá? A gente vai pensar assim, tá, gente? Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem no O, um avião desloca-se em linha reta do ponto A até o ponto P. Então, aí, gente, na linha verde, ó, de O até P em linha reta. Mantendo sempre um ângulo, presta atenção. Ah, sim, era o fundo, beleza, entendi, o fundo da tela, né? Beleza. Vamos voltar para a questão, valeu, Ronald. Questão 4. Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem no 0, 0, né? Na origem do sistema cartesiano ortogonal, um avião se desloca em linha reta do ponto O até o ponto P, mantendo um ângulo de inclinação de 45 graus. A partir do ponto P, gente, ele vai descrever uma trajetória parabólica. Então, a partir daqui, o avião vai trazer uma trajetória parabólica. Beleza, tranquilo. Ao atingir o ponto mais alto, que é o vértice dessa parábola, ao atingir o ponto mais alto, ele vai seguir em linha reta aqui, ó. O avião segue aqui em linha reta, como mostra o desenho. Em relação ao solo, do ponto P ao vértice, qual é a diferença de altura? Gente, presta atenção. Primeiro eu vou ter que achar essa reta aqui de verde. Essa retinha de verde, como é que eu acho essa reta de verde? É uma função na forma, gente, AX mais B. O B foi 0. Por que o B foi 0? Porque o B, gente, é onde corta o eixo Y. Essa reta está cortando o eixo Y no 0, então o B é 0. E esse coeficiente angular, para quem está esquecido, gente, eu posso dizer que é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X, que é o ângulo 45. Quem é a tangente 45? 1. Então esse coeficiente angular vai ser igual a 1. É verdade, professor. Ô Jaguar, essa é a reta chamada de função de identidade. Então ficaria y igual a, que é 1, vezes x, o b é 0, não precisa nem colocar. Y igual a 1x ou simplesmente x, né, gente? 1x é a mesma coisa que x. Então essa reta de verde é a reta que o y é igual a quem? Ao x. Olha como eu achei essa reta de verde. Gente, lembre-se que eu disse assim, teve uma aula que eu disse assim, ó, o coeficiente angular A da reta é a variação dos pontos em y ou variação em x. Mas para chegar nessa fórmula, eu também disse que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Olha que a questão já é diferente, porque a gente está acostumado a ter 2 pontos. É difícil a gente pegar questões que ele dá o ângulo. Então presta atenção, senhores e senhoras, vamos embora. Essa retinha de verde eu sei que é uma função do primeiro grau, na forma AX mais B. O B, que é o coeficiente linear,
é onde a reta corta o eixo y. Cortou o eixo y aonde? No zero, então b é zero. O a, gente, pode ser a variação dos pontos em y ou variação em x. Só que eu não tenho dois pontos, eu só tenho a origem, um ponto. Ele não deu, mas ele deu esse ângulo. Já para confundir quem está esquecido, o coeficiente angular da reta pode ser a tangente desse ângulo. E tangente de 45 é sempre 1. Então, quem é essa função de verde? Y igual a, que é 1, vezes x, mais o b, que é 0. Então, y igual a x é a função de verde. A de vermelho ele já deu, né? Que é a parábola. Ele foi bondoso, ele já deu. A gente não vai ter que montar, não. Ele já deu a parábola. Galera, me diga uma coisa. Como é que eu acho esse ponto P de encontro dessas duas situações? Como é que eu acho aqui esse ponto de encontro da reta e da parábola? Para você achar o ponto de encontro das duas, você tem que igualar as duas funções, a reta, a minha parábola. Como é que eu acho o ponto de encontro de funções? Igualando as duas. Então eu vou achar esse ponto de encontro aqui, ó, o ponto de encontro dessas duas retas, dessa reta com essa curva. Então vamos lá. Vou igualar as duas, tá? Essa igual a essa. A reta é igual a parábola. Então aqui de verde é a reta, que é y igual a x, e lá a parábola. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 14x menos 40 igual a x. Igualei as duas, a primeira função, ó, a segunda. Então vai ficar menos x ao quadrado, passa para cá, x fica mais 13x, que mais x passa para cá, menos x, né? Menos 40 igual a 0. Multiplicando tudo por menos 1, x ao quadrado, menos 13x mais 40 igual a 0. Gente, isso é uma equação de segundo grau. Quando você fizer o delta, o x', o x2', já fiz antes, já não vou fazer de novo, eu fiz antes da aula. O x', se não me engano, dá 5 e o x2' dá 8. Ou seja, gente, o primeiro ponto de encontro é o x igual a 5, o segundo ponto de encontro é o x igual a 8. Então elas se encontram aqui no x igual a 5, ó. E o outro ponto que elas se encontram, gente, então essa reta de verde, ela continua, se eu quisesse, né? Tem outro ponto de encontro aqui, que é no x igual a 8. Mas como eu estou trabalhando com o primeiro, x igual a 5. Lógico, gente, que o y aqui também vai ser 5. Por que o y aqui vai ser 5? Porque essa reta de verde, o y é igual a x. Se o x for 5, logicamente que o y é 5. Agora vamos achar o vértice dessa parábola. Gente, eu vou achar o y do vértice dessa parábola, beleza? Como é que eu faço o y do vértice dessa parábolazinha aí de vermelho? Vamos lá. O y do vértice, que é esse cara aqui, ó. Presta atenção. Tem o x do vértice, que eu não vou precisar dele. E tem o y do vértice, tá? Eu vou precisar do y do vértice, tá? Como é que eu acho o y do vértice nessa parábolazinha aqui? Vamos. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos. Galera, faça o delta em qualquer lugarzinho aí que vocês quiserem. Delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4 vezes o a. Eu vou fazer o delta aqui embaixo. Delta vai ser... Pode fazer aqui o delta dessa equação, né, gente? b ao quadrado, 13 ao quadrado, menos 13 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 40. 13 ao quadrado dá 169, preste atenção. 13 ao quadrado dá 169. Aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 40, 160. Fica delta igual a 9, tá? Então vai ficar menos delta sobre 4 vezes o a. Então acompanhe comigo, gente, preste atenção. Quando você vai fazer o delta, é importante que vocês percebam, gente, o seguinte. Acompanhe comigo para ficar tudo legalzinho na cabeça de vocês, tá? Para não voarem na resolução dessa questão. É a questão de número 4. Quando você vai fazer o delta, acompanhe comigo. Esse deltazinho aí, da questão 4, o delta dá menos delta sobre 4a, né? Eita, gente, só que tem um errozinho aí, né, gente? Olha pra cá, eu que fiz errado, desculpa, gente, olha. Foi mal aqui, o delta tá errado, né, gente? Eu olhei pra essa equação, não é dessa equação, né? É o delta aqui dessa funçãozinha aqui, né, gente? Desculpa. Ó, gente, eu que errei aqui, ó. Esse delta é dessa equação aqui que não tem nada a ver, que é a igualdade das duas. As duas funções são iguais, é o delta dessa daqui, ó. Foi eu que errei. Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Eu errei no b aí, né? O b foi
menos 14, no 14, né? Então vai ficar 14 ao quadrado. O B é 14, né? Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 40. Certo? Isso aqui, quando você fizer as contas, gente, presta atenção, vai dar menos 36. Isso aqui eu já fiz antes, tá? Então, quem vai ser y do vértice? Vai dar menos 36, não, vai dar 36. O y do vértice vai ser menos delta, menos 36, sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Vai dar menos 36, menos 4, y do vértice é 9. Então, isso aqui é 9. Eu pergunto a vocês, qual é a distância de altura do ponto P para o vértice da parábola, que é o que ele quer? De 5 para 9. Qual é essa distância aqui, ó? De 5 para 9. Qual é essa distância aqui? 4. Então, essa distância vai ser de 4 km, que é o que ele quer. Olha a questão completa. Eu vou repetir essa questão bem legalzinha para vocês, tá certo? Vejam só. Preste atenção. Quem não entendeu, fique esperto, tá? Ouçam. Galera, o avião, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O avião, ele começa a subir nessa reta de verde aí. Vou bem devagarzinho para quem não entendeu, ó. Nessa reta de verde. Se é uma reta, é uma função na forma y igual a x mais b. Por que o b foi zero? Presta atenção, o b foi zero porque corta o eixo y no zero. O a, gente, é variação em y sobre variação em x. O a vai ser variação em y sobre variação em x. Galera, só que para fazer variação em y sobre variação em x, eu precisaria de 2 pontos. Só que aí abriu uma dica na minha cabeça, eu lembrei. O coeficiente angular de uma reta, que é o a, pode ser a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, o ângulo da direita, que foi 45 graus. Então eu posso dizer que o coeficiente angular A é a tangente de 45, que é 1. Então quem é essa função, né? Y igual a x mais b, o A foi 1. Então vai ficar 1x mais o b, que é 0. Então fica y igual a 1x, ou simplesmente y igual a x. Galera, aí presta atenção. Para achar o ponto de encontro dessas duas funções, esse ponto P, ponto de encontro de duas funções, eu tenho que igualar as duas. Então eu igualei a parábola à reta, ó. Tá aqui para vocês de vermelho. Isso aqui é a equação da minha parábola. Presta atenção. Isso aqui é a equação da minha reta. Só que existe um ponto que elas são iguais, que é esse ponto P. Aí eu vou achar qual é esse ponto. Eu igualei as duas. Presta atenção. Menos x ao quadrado mais 14x menos 40 igual a reta. A parábola igual a reta. A reta foi x. Quando eu igualei as duas, Matheus, você que perguntou como eu achei aqui, eu igualei de uma equação segundo grau. Eu tirei o delta, é porque eu tinha feito antes, tá, Matheus? Eu tirei o delta, b ao quadrado menos 4ac, e achei o x' de duas linhas, tá? Eu só fiz achar a equação de segundo grau antes. Aí as raízes, gente, deram 5 e 8. Como é que eu achei essas raízes aqui, Matheus? Eu fiz o delta, que é menos b ao quadrado sobre 4ac. Depois fiz o x menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Achei o x' igual a 5, x de duas linhas igual a 8. Então, gente, elas se encontram, a primeira vez que elas se encontram é no x igual a 5. Por que eu botei aqui igual a 5 também o y? Porque a reta, gente, que o x é igual a y. Então, se o x aqui é 5, o y aqui é 5 também. Beleza. Agora eu preciso, gente, do vértice dessa parábola aqui. Na verdade, eu preciso exatamente do y do vértice, para saber quanto subiu a partir do ponto P. O y do vértice da parábola, gente, é menos delta sobre 4a. O delta da parábola, b ao quadrado, 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 40. O delta deu, minha gente, presta atenção, 36. Então, quem vai ser o y do vértice? Menos delta, menos 36, sobre 4 vezes o a, que é menos 1, deu 9. Então, isso aqui na parábola, o y do vértice dela é 9. Qual é a altitude que eu subi? Do ponto P, que a altitude era 5, para o vértice, que é o ponto mais alto, que a altitude é 9. Subi 4. Então, seria gabarito letra D. Mateus, já um ok aí se você entendeu de onde é que vem essas raízes. Eu apenas, Mateus, fiz o seguinte. Eu apenas fiz como eu disse a você, ao delta e achei o x' de uma linha, só que eu tinha feito antes. Não fiz aqui porque eu estava sem espaço, tá bom? Dá um ok aí, Mateus, para mim, por favor. Vamos lá. Então, essa ficou gabarito letra D, gente. Questão muito massa essa, gente. Essa valeu a pena, é uma questão dessa, que a live já vale por uma questão dessa. Por quê? Porque ela é diferentona, gente. Você teve que usar algumas ideias bem legais. Estou esperando o seu ok, Matheus. Então, veja. O que é que eu fiz?
Primeiro, eu olhei para essa reta aí que eu destaquei de amarelo agora. É uma função na forma x mais b, gente. O b onde corta o eixo y, o b é 0. O a, gente, eu teria que fazer variação dos pontos em y, variação em x. Só que eu não tenho 2 pontos. Presta atenção. Eu não tenho 2 pontos. Eu só tenho um ponto, gente, que é o 0 e 0. Mas eu tenho um ângulo. O coeficiente angular pode ser a tangente desse ângulo. Quem é a tangente de 45? 1. Então, a pode ser igual a 1. Então, é y igual a x mais b. O a foi 1, então fica um x mais o b que é 0. A reta foi y igual a x. Minha gente, existe um ponto que a reta é igual à parábola, que é esse ponto P aí. Para saber, gente, quando elas são iguais, eu igualo as duas, tá? Olha para cá. Eu vou dizer já, Érica, porque eu usei o x igual a 5. Presta atenção. Como eu quero saber o ponto de encontro, eu igualei, ó, a parábola menos x ao quadrado mais 14x menos 40 com essa reta aqui. Quando eu igualei as duas, o ponto de encontro de duas curva com reta, reta com reta, curva com curva, é só você fazer uma igualdade. Quando eu fiz o ponto de encontro, eu achei o x' igual a 5, x duas linhas igual a 8. Como saber qual dos dois eu vou usar? Gente, esse ponto P é o primeiro ponto de encontro. Por quê? Ó, essa reta de verde, quem está me perguntando é a Érica. Érica, essa reta de verde continua. Tem outro ponto de encontro aqui. Lógico que o menor deles é o 5, que é o primeiro. O outro aqui seria o 8, que eu não vou precisar. Eu só quero esse primeiro. Beleza, Érica? Só tirando sua dúvida. Aí vamos. Se o x aqui é 5 na reta, o y tem que ser igual. O y tem que ser 5. Aí eu fui para o vértice dessa parábola. Quero o y do vértice dela. Por que o y do vértice? Eu estou procurando quem é ali, o cara no eixo y. Menos delta sobre 4a. Então ficou menos o delta, que o delta deu 36, menos 36 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. O y do vértice deu 9. Então, gente, você pode dizer assim. Bem fácil. No ponto P, a altura era 5. Agora a altura está com 9, lá no ponto mais alto, de 5 para 9. Ele aumentou 4 quilômetros, gabarito, letra D. Eu acho que eu fui claro, gente. Se alguém tiver alguma dúvida nessa questão, para a gente não se alongar tanto nela, pergunta, tá? No final da aula, via WhatsApp. Todo mundo tem meu WhatsApp aqui, tá massa, beleza? Show de bola, gente. Isso sim é uma questão difícil. Isso sim é uma questão diferenciada. Diferenciada porque usou retas. Diferenciadas porque você teve que achar pontos de encontro. Pontos de encontro você iguala sempre as funções. Diferenciada porque depois você teve que achar o vértice da parábola para ver essa altura aí. Questão muito boa, tá, gente? Muito, muito boa mesmo. Vamos para a próxima. Então, gente, vamos para a questão 5. Voltando, deixa eu sair da tela para a gente focar. Vai. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Então ele chutou a bola daqui, ó, tá aqui o Jaguar, jogador. Chutou a bola vai subindo, ó, vai subindo, depois ela desce até chegar no gramado. Essa bola atingiu uma altura, gente, dada pela função menos x ao quadrado, ou menos 1x ao quadrado, mais 20x mais 0. Ele quer a altura máxima. Luciana, você que me perguntou, olha pra cá. A altura está em que eixo? Eixo y. Então, ele quer o y do vértice. Se ele perguntasse qual é o x que torna essa altura máxima, seria o x do vértice. Ó, a altura está no eixo y. Quem está isolado que é a altura, está no eixo y. Então, é o y do vértice, que é o y máximo. Então, a altura máxima será o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vamos fazer o delta aqui, gente. Essa função é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta vai ser, o b foi 20 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Então, delta vai ser 20 ao quadrado, 400. 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 0, 0. Delta vai ser igual a 400. Então, gente, o delta foi igual a 400. Que é o y do vértice? Menos delta, menos 400, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Vai ficar menos 400 por 4, negativo, vai ficar 100. Então, o y do vértice é 100, a altura máxima é 100. Gente, lembrando, se ele quisesse saber de vocês qual é o x, ele não perguntou, tirando a dúvida da minha amiga Luciana, perguntou quase agora. Se ele quisesse saber qual é o x que tornou máximo, era só fazer o x do vértice
que é menos b sobre 2a. Lembrando que se você acha x do vértice e substitui na função, você encontra o y do vértice. É importante que vocês lembrem disso. Se você acha o x do vértice na função, você encontra o y do vértice legalzinho. Então, gente, acompanha comigo. Presta atenção para vocês entenderem de fato. Ó. Atenção, olhem só. Ele queria a altura máxima. A altura máxima está em que eixo? Y. Então, será o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Fiz o delta, deu 400. Então, menos 400 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Fica 400 negativo por menos 4, vai dar mais 100. Então, preste atenção, fiquem atentos para vocês compreenderem essa ideia comigo, tá certo? Então, gente, a altura máxima é 100. Se ele perguntasse qual é o x que tornou essa altura máxima, seria o x do vértice, que era menos b sobre 2a. Lembrando, se eu substituir o x do vértice na função, eu encontro o y do vértice, tá? A quinta questão, gabarito, letra A.